Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje aqui na nossa playlist, da nossa EBD, nós vamos falar sobre o coração do Pai, baseado em Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32. É a nossa lição de número 31 e eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o coração do Pai. Essa passagem de Lucas capítulo 15 fala aquela famosa passagem da parábola do filho pródigo, aonde a gente, vou contar, né? Vou contar a história para a gente não ler, para não perder muito tempo. Mas a passagem é a seguinte: era um pai que tinha dois filhos, um mais velho e um mais novo, obviamente. E aí o mais novo ele pede ao pai parte dele da herança e ele vai torra todo o dinheiro com festa, farra, mulheres e tudo mais, se arrepende, começa a passar necessidade, volta para a casa do pai. O pai o recebe de braços abertos, com muito amor, com muito carinho, faz uma festa, dá para ele o melhor que ele poderia dar, e o filho mais velho vira para ele e fala assim: mas pai, eu estou aqui, você nunca me deu, você quer nada para compartilhar com os meus amigos? E aí o pai vai e responde para o filho mais velho: meu filho, tudo aqui que eu tenho é meu e também é seu. Então essa passagem bíblica, de uma maneira assim muito simples, muito prática, Jesus ele fala sobre a atitude que nós, filhos, poderíamos ter com o nosso Pai. Muitas vezes na nossa vida a gente quer reivindicar, a gente quer pedir, a gente quer que Deus nos dê aquilo que nós achamos que é nosso de direito, que nós temos assim, digamos assim, né? Eu tenho direito a isso porque eu sirvo ao Senhor, porque eu sou um servo desse jeito, porque eu já trabalhei desse jeito, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu alcancei isso, eu alcancei aquilo, então eu mereço isso, eu mereço aquilo. Quando isso não tem nada a ver com o Evangelho, tem nada a ver. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus fala para nós que nós teremos uma vida e vida em abundância, não tem nada a ver com o fato de você ter muito dinheiro, com o fato de você ter muita riqueza, mas tem a ver com você viver uma vida próspera e uma vida com Cristo. Uma vida próspera não é uma vida cheia de riquezas, mas sim uma vida onde você não vai passar necessidade. A mesma palavra de Deus diz que Deus ele vai cuidar das nossas vidas. Salmo 23 nos ensina que o Senhor é o nosso pastor, nada irá nos faltar. A mesma palavra de Deus nos fala também que já fui velho, já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência mendigar um pão. Então nós vemos de uma maneira muito simples que Deus ele cuida das nossas vidas. Deus ele cuida de nós, ele toma conta de nós. Bom, então aqui nós vamos ver de uma maneira prática o seguinte: primeiro, o filho mais novo que demonstra falta de consideração pela autoridade de seu pai como chefe de família. A gente vê primeiramente que o filho ele não respeita o pai de uma maneira assim como ele deveria respeitar, talvez pelo contexto que ele vivia numa fazenda, vivia numa propriedade onde ele tinha tudo que ele precisava, onde ele não passava necessidade, onde ele nunca soube o que é passar fome ou coisa do tipo, e aí ele se sente assim na autoridade, na capacidade, não, agora eu vou reivindicar aquilo que é meu, vou reivindicar aquilo que eu quero. E aí ele vira para o pai e fala assim: pai, me dá parte da herança que agora eu vou viver a minha vida e vou administrar. Muitas pessoas fazem isso. E alguns pais em vida até dão parte da herança ou até desafiam os filhos com isso. Eu conheço um senhor que, quando ele era vivo, o filho dele tinha formado na faculdade e colocou na mão dele uma empresa. E falou com ele assim: meu filho, vou estar te dando essa empresa com o seguinte propósito: você tem um prazo de tantos anos, não me lembro exatamente quanto tempo era, e aí esse prazo que o pai determinou para esse filho nessa empresa, ele tinha um desafio de fazer a empresa prosperar. E ele conseguiu. Esse filho ele realmente conseguiu. E o pai deu carta branca e falou com ele: ó, você vai fazer tudo que você achar da maneira correta, mas se a empresa vier a falir, você também tem responsabilidade por isso e você vai me pagar por tudo que a empresa tiver de prejuízo. E o filho aceitou o desafio, sim. Hoje ele é um empresário bem sucedido, já criou os filhos, o pai infelizmente faleceu, ele já tem o filho, né? O filho do filho, no caso o neto, já está trabalhando com ele. Ele sim, hoje já é de uma família mais estruturada. Então,
a gente vê que foi o desafio que o pai fez com aquele filho. Não o filho que reivindicou. Existe esse tipo de situação também. Mas aqui essa parábola, ela está nos contando primeiramente do filho, que ele tenta, vamos dizer assim, ele não respeita diretamente a autoridade do pai, fala assim, pai, me dá parte da herança. E o pai, eu acredito que o pai deve ter olhado assim e falado assim, esse garoto vai se arrepender. Mas eu vou fazer assim mesmo. Às vezes, muitas vezes na vida, o pai, ele deixa o filho quebrar a cara, deixa o filho se arrepender, deixa o filho sofrer um pouco para que ele realmente possa aprender o que é necessário. Ou às vezes ele também quis dar um voto de confiança e falar assim, talvez seja esse o passo de maturidade que o meu filho precisa. E depois a gente vê o filho mais velho, que ele guarda um certo rancor pela atitude do pai. Talvez porque o filho mais velho não quis tomar a mesma atitude, por respeito, por medo. Talvez ele não quis se arriscar como seu irmão. Talvez ele almejava que o pai o reconhecesse. Assim, uma série de fatores que permeiam todo esse texto. Tem todo um fundo no contexto dessa história que a gente teria que entender da onde que Jesus elaborou isso, né? Mas existem essas possibilidades e são coisas que realmente são possíveis de acontecer na vida. Então, dezenas de situações onde o pai ele tem assim, a riqueza, tem as propriedades, tem aquilo que ele construiu, e ele tem os filhos, e os filhos ficam assim pensando, será que agora eu vou poder ter a capacidade de administrar isso que meu pai fez, isso que meu pai está me dando? Eu me lembro que eu até conversava ontem com uma pessoa, eu saí de casa aos 19 anos de idade. Depois que eu saí de casa, eu nunca mais voltei para a casa dos meus pais. Pouco tempo depois eu me casei e estou casado até hoje. E nessa época, quando eu saí de casa, eu saí para trabalhar numa empresa da família. Montamos uma filial em outra cidade. Trabalhávamos eu e minha irmã nessa filial. E infelizmente nós não conseguimos levar essa filial para frente. Ela acabou fechando, ela acabou falindo, né? Eu não tinha maturidade suficiente para administrar aquela empresa. Num certo período, antes da empresa completar um ano, a minha irmã, surgiu uma oportunidade muito boa para minha irmã conseguir um emprego, que seria profissionalmente muito bom para ela e financeiramente também. E ela virou para os meus pais e para mim e falou assim, eu prefiro arrumar e trabalhar nesse emprego. E eu tentei tocar a empresa sozinho por cerca de uns 30 dias ainda, mas realmente eu era muito imaturo, eu era muito novo, eu não tinha experiência suficiente, e o melhor foi nós mudarmos. E realmente Deus abriu as portas e mudamos para uma outra cidade. Pouco tempo depois eu me casei, né? E hoje eu voltei para a cidade da onde eu moro hoje. Mas assim, essa é a minha história. Aqui nós temos uma história bem diferente, né? Eu não reivindiquei nada, eu fui ofertado pelo meu pai, como esse pai ofertou para esse outro filho, na história que eu contei. Mas existem, assim, várias coisas que podem acontecer. E o coração do pai, que é o tema da nossa lição, ele é muito grande, ele é muito amoroso. O coração do pai, o pai de uma certa forma, né, não de uma certa forma, mas o pai verdadeiro, ele nunca quer que o filho sofra além do necessário. O pai nunca quer que o filho passe por necessidade além do necessário. O pai nunca quer que o filho passe por dificuldades além do que ele precise. O pai também não quer que o filho, qualquer coisinha, corra para os braços dele chorando, papai, aconteceu isso. Não. Ele vai deixar o filho quebrar a cara, ele vai deixar o filho se arrepender, ele vai deixar o filho sofrer um pouco, ele vai deixar o filho fazer determinado tipo de coisa. Eu me lembro que na Copa do Mundo passada, o meu filho caçulo, Arthur, ele tinha somente 1 ano de idade, e eu falava com o Davi, que é o meu filho mais velho, ele estava com um álbum de figurinhas. Eu falava com ele, Davi, cuide do seu álbum de figurinhas, cuide do seu álbum de figurinhas, cuide do seu álbum de figurinhas, né? Além dos álbuns de figurinhas, das outras coisas. E um dia ele deixou o álbum um pouco, digamos assim, à toa,
E o Arthur foi lá e pegou e rasgou uma página do álbum. E o Davi ficou desesperado. Meu álbum, não sei o que, não sei o que. E ele falou assim, eu quero um álbum novo. Eu falei, opa, não, eu não vou comprar um álbum novo por causa de uma página rasgada, né? Além do álbum, eu tinha que comprar mais uma porretada de figurinha, eu não ia fazer isso. Mas ali eu falei com ele, agora você vai ficar com a página rasgada, né? Passamos lá um durex lá, uma fita adesiva, demos uma solução, mas ele tem o álbum lá colado com a fita adesiva até hoje. Está guardado lá no canto dele, né? Com a fita adesiva. Mas o mais importante é que ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição de não deixar os objetos que ele tem esparramados. Hoje as coisas dele são tudo guardadas, tudo organizadinho e tal, para que ninguém mexa naquilo que ele tem. Mas por quê? Ele passou por uma situação difícil. Ele sofreu uma perda pequena, uma página de um álbum de figurinha, uma coisa que para nós adultos é insignificante, para ele, que é uma criança, é algo muito significativo para ele. Às vezes pode ser na sua vida a mesma coisa, às vezes pode ser, sei lá, você não toma direito conta da sua moto, quebra um retrovisor da sua moto, ou da sua bicicleta fura um pneu, ou do seu telefone quebra a tela, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas você, muitas vezes, o pai faz com que você se arrependa, você sofra, você tenha algum prejuízo, sofra de alguma maneira, tome alguma pancada na vida para que você possa aprender e ter maturidade. Na verdade, essa é a boa educação realmente que a gente tem que ver, né? A gente vê que se você dá tudo para um filho, você vai acabar mimando ele demais e muitas vezes ele tem que entender que o mundo não gira ao redor dele. Certa vez eu vi era um vídeo com a imagem de várias crianças das mais variadas idades e a narradora de fundo, eu não sei se era uma psicóloga, uma psicopedagoga, mas era uma mulher que trabalhava na área da educação infantil e ela falava assim, se você quiser ter filhos vencedores, dificulte a vida deles um pouco. E é a mais pura verdade. Não dê o café da manhã na cama para ele, põe ele para lavar um prato, põe ele para arrumar a cama, varrer a casa, lavar o banheiro, lavar o carro, ir no supermercado da esquina, ir no açougue comprar carne. Não dá tudo de mão beijada para ele, não. Deixa ele sofrer um pouquinho. Aos poucos, gradativamente, dificultando a vida dele, para que ele possa ver que o mundo não é um grande arco-íris com um pote de ouro no final. Para que ele possa entender que o mundo é um local perigoso, que vai sempre tentar botar ele para baixo, mas que ele não pode aceitar isso na vida dele. Mas vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o coração do pai é misericordioso e perdoador. O filho mais novo, ele tinha por direito, na cultura judaica, na cultura antiga era assim, então o direito que o filho mais novo tinha era que, como ele tinha 2 filhos, né, a Bíblia fala que o pai tinha 2 filhos, então ele tinha direito a 1/3 da propriedade. Então 1/3 era do filho mais novo, 1/3 do filho mais velho e 1/3 era do pai. Então o pai tira 1/3 daquilo que ele tinha e entrega na mão do filho, vamos dizer assim, monetariamente falando, né? É como se ele tivesse um patrimônio hoje e aí ele pegaria esse 1/3 e dava ele em forma de dinheiro. Então, isso é uma norma estabelecida lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 17. Então, ele recebe essa herança. E ele agora fala assim, poxa, agora eu estou com dinheiro, agora eu estou com tudo que eu preciso, agora eu vou aproveitar a minha vida, eu vou para a farra, eu vou para o carnaval, eu vou para a boate, para as festas, vou aproveitar tudo que eu posso. Se fosse nos dias atuais, sei lá, talvez ele teria ido comprar uma passagem para ir visitar algum país, e com os colegas fizesse um tour aí pela América do Sul, não sei, fizesse alguma coisa do tipo. E o pai poderia até tê-lo negado. O pai poderia até ter negado a atitude de se negar a dar a herança para o filho. Mas eu acredito que o pai, né, isso sou eu pensando, né, a gente vai
vai fomentando algumas teorias, mas eu acredito que o pai ele faz isso de uma maneira para talvez educar o filho. A Bíblia não fala como é nessa história que Jesus conta, né? Que Jesus fala para nós, parábolas que Jesus conta são histórias que são verossímeis de acontecer, né? Existe um fundo, existe uma verdade. Jesus ele não conta a história do coelho que conversou com o cachorro, que falou para o poste, que deu uma dica para a pessoa, que saiu voando no avião. Não, Jesus não conta esse tipo de história. Jesus conta história de coisas que talvez fossem possíveis de acontecer, né? Isso que são parábolas, né? Parábolas verossímeis, são palavras que são histórias que poderiam acontecer. A parábola do bom samaritano, de que estava andando e aí um homem é atacado, depois só o samaritano vai lá e ajuda. Então, a gente vê que são coisas que poderiam ter acontecido. Então, eu fico assim fomentando o que será que passou pela cabeça do pai. E ele deu um terço daquilo, e ao mesmo tempo eu fico pensando, se ele deu um terço, provavelmente ele deve ter pensado assim, eu vou dar esse um terço, se ele perder tudo, com os 2 terços que estão aqui, ou talvez com esse 1 terço que é somente meu e não do meu filho mais velho, e com o que está aqui, dentro de algum tempo eu consigo recuperar. E aí ele entrega para o filho esse 1 terço, essa herança, e apesar de todo o coração misericordioso que o pai tinha, o perdoador que o pai tinha, ele queria sempre ter o relacionamento com o seu filho reatado, ele não queria guardar mágoa com o filho, ele não queria ficar revivendo o passado, ele queria o quê? Ele queria ter o filho sempre como um amigo para ele. Então, de repente, talvez ele entregou 1 terço da herança e falou com o filho assim, ó, filho, vai lá e tenha sabedoria. Mas eu fico pensando que ao mesmo tempo o pai deve ter pensado assim, que caso ele não faça, caso ele se arrependa, aqui vai ser uma boa maneira dele aprender e ter uma boa lição. Eu lembro que quando eu tinha assim na faixa dos meus 17 para 18 anos, eu trabalhava com meu pai, a vida inteira eu sempre trabalhei com meu pai, e eu era piolho de congresso. Tinha um congresso em Valadares, eu participava. Belo Horizonte, eu participava. Em algum local, eu participava. Eu e mais 2 colegas meus, que a gente era assim, era verdadeiro piolho de congresso. Eu fui em Turma de Minas, fui em Conjuban, fui em Conjuba Norte, fui em Brasil. Assim, eu aproveitei mesmo. Só que tudo isso tinha um custo, né? Não era de graça. E o meu pai não me ajudava, minha mãe não me ajudava, eu trabalhava e eu gastava meu próprio dinheiro com isso. E aquilo incomodava meu pai. E um dia ele falou assim, Igor, eu virei para meu pai e falei assim, pai, eu queria investir meu dinheiro em alguma coisa. Eu não sei se eu compro um computador, não sei se eu faço uma viagem. E aí ele falou assim, não, eu tenho uma ideia boa para você vai comprar um carro. Eu falei, vou comprar um carro, pai? Eu falei, você vai comprar um carro. Ele falou, pode deixar que eu vou arrumar um carro para você. E meu pai arrumou um carro para mim, né? Meu pai arrumou um Fusca para mim, e o Fusca não tinha que fazer a lanternagem, tinha que fazer o estofamento, tinha que fazer o motor, tinha que comprar pneu, tinha que fazer tudo. Era como se meu pai tivesse me dado uma lataria velha, só para os irmãos terem a ideia, né? O carro andou 3 vezes, 2 vezes empurrado e 1 vez guinchado. Então o carro só andou dessa maneira. Um dia a gente descobriu que o carro nem documento tinha, e aí eu peguei o carro e vendemos por ferro velho, que não compensava nem mexer no documento do carro, para você ver a tristeza. Mas todo o dinheiro gasto no carro foi meu. Tudo que tinha que gastar no carro, meu pai falava, amigo, precisa de tanto. Eu pegava e dava. E aí eu gastei dinheiro e vendi o carro no ferro velho, no quilo. Já ouviu falar que alguém vendeu um carro no quilo? Você não sabe, você acabou de saber. Eu vendi o carro no quilo, perdi dinheiro, mas aquilo foi a maior lição que eu tive na minha vida. Foi a maior lição que eu tive. Porque ali eu aprendi a dar valor àquilo que eu tinha. Talvez, eu acredito que o pai, ele quis fazer isso aí, fazer o filho dar valor àquilo que o pai foi construindo ao longo dos anos. Não era simplesmente chegar, pegar agora de mão beijada e pronto. E quando ele perde, eu acredito que quando ele volta para casa, agora o pai vai e dá aquela lição. Tanto que mesmo o coração, mesmo ele querendo dar a lição, o coração do pai, ele é misericordioso e ele é perdoador.
Talvez quando ele tivesse voltado, o pai poderia falar, não, agora você se vira, eu te dei parte da sua herança, você se vira com seus problemas para lá, segue sua vida, perdeu tudo, o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Não, o pai abraça o filho, dá uma festa, dá a melhor roupa, coloca um anel no dedo e fala, filho, meu filho que estava morto agora reviveu. Irmãos, isso é amor. Isso é o que Deus faz por nós. Nós somos esse filho que sai de casa com a herança, ou muitas vezes sem herança nenhuma, e a gente vai para o mundo e quer aproveitar o mundo, e Deus fica lá só esperando a hora que a gente vai quebrar a cara e voltar para a casa do Pai. Voltar para a casa dele e falar assim, Senhor, me perdoa, eu vacilei, eu não deveria ter feito isso. Eu realmente me arrependo daquilo que eu fiz. O pai fez isso com o filho. O filho, ele pediu perdão para o pai. E aí ele foi lá e o pai amou o filho, cuidou do filho, perdoou o filho, tratou do filho, deu para ele uma roupa, deu para ele um anel, cuidou dele e falou assim, filho, está aqui. Mas ao mesmo tempo eu acho que fico pensando entre as entrelinhas, né? Que o pai deve ter pensado assim, aprendeu? Agora o pai vai te ensinar como que você vai fazer para você construir a sua vida. Segunda coisa, o coração do pai, além de perdoador, misericordioso, ele é generoso. Ele fala no versículo, nos versículos do texto 22 e 23, trazer depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, pondo um anel no dedo e sandálias nos pés. Traga a melhor roupa para o meu filho. A generosidade. O pai faz isso por nós. Mesmo que nós cometemos pecado, mesmo que nós fazemos coisas erradas, mesmo que nós muitas vezes saímos da presença do pai, saímos da casa do pai, Deus ele dá o melhor para nós. Ele colocou o filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele cuidou de nós, ele cuida de nós, ele nos ama. Então, a maneira como Jesus conta essa parábola aqui é de uma maneira muito simples para a gente entender que o amor do Pai sobre as nossas vidas ele é imenso. Não importa se nós pecamos, não importa se nós falhamos, não importa se nós até saímos da presença do Pai. O importante é que nós estamos aqui e o Pai nos ama. E quando nós voltamos, o Pai vira para nós e fala assim, filho, vem cá, eu vou tomar conta de você. Eu quero que você entenda que eu te amo e quero o melhor para você. Jesus não está dizendo que Deus vai nos colocar no colo e vai falar assim, vem cá, filhinho do papai, que o papai tanto ama. Não. Jesus está dizendo para nós o seguinte, filho, você está arrependido? Ok, vamos começar de novo. Mas todo erro seu tem uma consequência da sua decisão, daquilo que você foi tomado. Irmãos, não existe um pecado pequeno, um pecado grande. Existe uma consequência maior de um erro que você tomou há um tempo atrás. Tem um médico muito famoso no Brasil, chamado Laí Ribeiro, e ele conta uma história assim, fictícia, mas muito, muito interessante. Diz ele que um dia um homem um pastor estava pregando e falou assim, que para Deus 1000 anos era um segundo e 1 milhão de reais era um centavo. Foi a analogia que esse pastor fez. E aí um membro da igreja escutou isso e ele foi para casa e orou e falou assim, Senhor, segundo o que o meu pastor pregou, eu gostaria de te pedir uma coisa. Você pode me dar um centavo? Né? Segundo o pastor, um centavo é 1 milhão. E aí Deus responde para ele assim, claro, meu filho, espere um segundo. Então o que o Laí Ribeiro quis dizer? Não existe erros, não existe assim uma fórmula mágica. O que existe é uma consequência das suas atitudes que você foi tomando ao longo da vida. Ao longo da vida você dormiu pouco, você comeu mal, você se alimentou errado, você não cuidou da sua saúde. O tempo foi passando, o corpo foi cobrando. Aí hoje talvez você sinta uma dor, você tem uma doença crônica, você tem um problema fisiológico, problema, não sei, alguma coisa do tipo.
O que o texto aqui está nos dizendo é o seguinte: o filho, ele tomou uma decisão. Passou um dia, passou dois, passou três, passou tantos dias. E ele acabou com toda a herança. Ele acabou com toda a herança. Todo o dinheiro que ele tinha. Qual foi a consequência? Ele voltou para a casa do pai. O texto não nos fala, mas eu acredito que quando ele voltou para a casa do pai, o pai, mesmo sendo generoso, misericordioso e perdoador, eu acredito que o pai agora vai falar assim: agora, filho, você vai colher as consequências da sua decisão. Você vai trabalhar assim. Você talvez o pai vire para ele e fale assim: agora você vai ter que me pagar por isso. Nós estamos falando aqui de um evangelho que foi escrito por Lucas, que ele é conhecido como um médico amado, e que foi um dos parceiros de Paulo em uma das suas viagens, né? Muitos dizem que a doutrina de Paulo está até contida no Evangelho de Lucas. Ele foi assim, uma pessoa que esteve ao lado de Paulo, e Lucas conta essa história de uma maneira assim, daquilo que Jesus conta para nós, daquilo que Deus tem para falar conosco. Um filho que tomou uma decisão errada, um filho que precisa agora sofrer, vamos dizer assim, e pagar pelo erro que ele cometeu. A nossa vida é a mesma coisa. Se nós tomarmos uma decisão errada, se nós fizermos um erro, se nós fizermos uma falha, nós também vamos colher os erros dessa consequência, e nós vamos ter consequência desses erros nossos. E por último, o coração do pai é agregador, ou seja, diz um ditado popular: coração de mãe sempre cabe mais um. Aqui a gente vê que o coração do pai sempre cabe mais um. E é justamente esse um que é o filho dele. Eu tenho certeza que você que tem um filho que mora fora, quando o filho chega, você fica assim com muita alegria. Eu me lembro que quando eu me casei, quando eu saí de casa e morei 2 anos fora de Valadares, fora da casa dos meus pais, assim, fora da cidade em que meus pais moram, né? E sempre quando eu chegava era muita alegria. Ah, que bom, meu filho, você está aqui. Minha mãe corria, me abraçava, meu pai corria, me abraçava, porque saudade, faz falta em casa e tudo mais, né? Hoje eu ainda continuo casado, moro fora da casa dos meus pais, meu pai tem a casa dele, minha mãe tem a casa dela, eu tenho a minha casa com a minha família, mas eu trabalho com eles, então assim, a gente se vê todos os dias. Mas durante um tempo não foi assim, e meu pai sentia muito minha falta, minha mãe sentia muito minha falta, como eu também sentia a falta deles. E aqui a gente vê um pai de um coração agregador, no sentido assim, que o filho estava longe. Ele poderia, na hora que ele visse o filho, ele falou assim: ah, tá vendo? Eu sabia que essa hora ia acontecer. Mas agora, já que você voltou, o negócio vai ser diferente. Mas não é assim que ele age. Ele pega o filho, ele prepara uma festa para o filho, ele coloca a melhor roupa no filho, coloca um anel, coloca uma sandália, mata um animal, faz assim uma bela festa, faz toda uma comemoração, coloca o filho dentro da casa dele de novo e fala assim: agora vem o meu filho para ficar aqui conosco. Nós vemos muitas situações um pouco similares. Às vezes é o filho que saiu de casa, casou, divorciou e deixou a casa, ou morava de aluguel, ou deixou a casa para a ex-esposa, e aí você fica pensando assim: tá aí o filho, e aí o pai vai e coloca o filho dentro de casa. Às vezes o filho que, não sei, de repente faliu e precisou morar de favor na casa do pai novamente. Assim, há uma série de situações. O importante é que o coração do pai, ele vai agregar o filho em casa. Aí se o filho for casado e tiver filhos, vai aceitar do mesmo jeito. E se o filho tiver uma esposa, vai aceitar do mesmo jeito. É assim que é o coração do pai na casa do Pai Deus. Por mais que você erre, por mais que você fale, por mais que você faça o maior deslize que tenha, a festa para quando você voltar vai ser imensa. Deus vai preparar uma festa maravilhosa, porque Ele vai se alegrar por saber que o filho dele está voltando para casa. Não uma festa aqui na terra,
aonde vai ter aí churrasco e refrigerante, não. Mas uma festa lá no céu vai acontecer porque o filho que estava perdido lá no mundo agora está voltando para casa. Irmãos, quantos irmãos nossos, quantos filhos estão perdidos lá no mundo? De repente, quando eu falo isso, já vem uma pessoa na sua mente. Ó, lembro de fulano, lembro de Beltrano, lembro de irmão fulano, de irmão fulana. Está lá fora, no meio das festas, no meio da balbúrdia, no meio da confusão, achando que está aproveitando a vida, mas que pode se arrepender, quer se arrepender, precisa se arrepender e voltar para a casa do Pai. E muitas vezes estão quebrando a cara e não querem voltar para a casa do Pai. Irmãos, estar na casa do Pai. Tem uma música aí que uma cantora fez aí sucesso e tal, dizendo que bom é estar na casa do Pai. Irmão, na casa do Pai você se sente seguro, você tem carinho, você tem amor, você tem afeto, você tem a proteção, o Pai está sempre lá para proteger, está para cuidar, para ajudar. O Pai é assim, o Pai, a mãe, né? Os pais são desse jeito, mas nós estamos falando de um Deus Pai. O Pai que nos ama, que cuida das nossas vidas, que nos protege e que nos guarda a cada dia. E para encerrar, eu gostaria de ler uma passagem aqui da revista quando diz assim: é irrefutável, portanto, o quanto aprender com o Pai a desenvolver um coração que seja misericordioso, perdoador, generoso e agregador poderá nos levar à vitória das nossas relações familiares. Quantas relações familiares estão precisando disso? De um coração amoroso, misericordioso e agregador todos os dias, para que juntos essas pessoas que estão longe da casa do Pai possam voltar para a casa do Pai e que você seja esse instrumento. Eu gostaria de orar agora com vocês. Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço. Deus, que muitos que estão lá fora possam voltar para a casa do Pai, possam ser usados por nós para que eles possam voltar para a casa do Senhor. Deus, usa a nossa vida, guarde e nos proteja, que eles possam entender que o Senhor, Deus, tem um coração misericordioso, agregador, amoroso, paciente e que ama todos eles. E que nós possamos ser os instrumentos do Senhor para falar isso com eles. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Já dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. E aí, você já está preparado? Nos vemos no próximo vídeo.